Olá, o estudo de hoje está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 21 até o versículo 26. São palavras do Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Fazendo uma retrospectiva do último estudo, Jesus é o cumprimento da lei, algumas perguntas foram levantadas. Os judeus usavam o termo lei de que maneira? Qual a importância de Jesus cumprir a lei? Por que não se pode mudar a lei? Quais as consequências disso? Como você pode aplicar a lei de Deus na sua vida? E por que a justiça do crente deve exceder a dos escribas e fariseus? No estudo de hoje, nós falaremos sobre a interpretação de Jesus sobre o homicídio. No versículo 21, nós lemos que ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. O que você sempre entendeu sobre o sexto mandamento, não matarás? Bem, o primeiro homicídio da raça humana ocorreu quando Caim matou Abel, o seu irmão. Isso está em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 8. No Velho Testamento, quem matasse alguém seria morto. Isso está em Levíticos, no capítulo 24, versículo 17. As questões tinham como diretriz olho por olho, dente por dente. Isso está no versículo 20, do mesmo capítulo 24 de Levíticos. Jesus acabara de falar nos versículos anteriores que a lei de Deus é eterna e a sua vinda também ocorreu para cumpri-la integralmente. E também da responsabilidade dos discípulos em obedecê-la, mas de forma mais integral do que os escribas e fariseus. O que foi dito aos antigos não é a lei, porque sempre que a palavra de Deus está em destaque, lê-se, está escrito, assim diz o Senhor. O que está, portanto, em relevo, aqui como a expressão, ouvistes o que foi dito aos antigos, é a interpretação dos rabinos acerca do sexto mandamento. Estes reduziam o significado da proibição divina apenas ao ato do homicídio. Também atenuavam a penalidade da transgressão, dizendo que quem matar está sujeito a julgamento. No versículo 22, que lemos, diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Agora, este texto contém um contraste, ou uma antítese. No versículo 21, nós lemos na primeira parte: ouvistes que foi dito aos antigos. E no versículo 22, neste que acabamos de ler, eu, porém, vos digo. Essas declarações têm a intenção de provar que Jesus é o defensor da lei, não o destruidor. É a revelação de um significado mais completo. Nas suas antíteses, o que Jesus contradizia não era as Escrituras, mas a tradição, não a palavra de Deus que eles tinham lido, mas a instrução oral que fora dada aos antigos e que eles também tinham ouvido, uma vez que os escribas continuavam ensinando-as nas sinagogas. Os rabinos acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido quando não se cometia assassinato em primeiro grau. Mas Jesus mostra que este mandamento é muito mais profundo do que o ato externo do homicídio.
Jesus indica que a lei foi dada por intermédio de Moisés e de forma elíptica, isto é, nem todo o conteúdo inerente ao mandamento foi expresso em palavras. Sempre que nós nos deparamos com 3 ou 4 pontos no meio de uma frase ou de um parágrafo, isso indica que determinado conteúdo foi deliberadamente deixado de fora. Esses pontos são chamados de elipses. Quando há elipses na lei, isso significa que, além da proibição específica, a lei também proíbe o contexto mais amplo relacionado ao ato em questão. Assim, quando Deus diz que não devemos matar, isto consequentemente significa que nós não devemos fazer qualquer coisa que prejudique a vida do próximo. Jesus amplia a abrangência do pecado, destacando-se que a ira, o insulto e as palavras de desprezo implicam também a quebra do 6º mandamento. Jesus aqui assume um tom de superioridade em relação aos regulamentos mosaicos e aos seus intérpretes. Ele vai mais fundo ao próprio âmago da questão. Ele encontra o princípio por trás do preceito e o endossa. O homicídio começa com raiva, com ódio, incluindo ofensas, calúnias e desavenças entre pessoas. É por isso que Jesus disse que ninguém escapa do peso da lei simplesmente abstendo-se do assassinato em si. O outro aspecto da elipse é este. Jesus está dizendo aqui que, além do não devemos jamais matar o próximo, por causa da importância da vida humana, também devemos promover a segurança, o bem-estar e a santidade da vida. Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, mas sim que a ira é uma forma de homicídio. Os rabinos limitavam o 6º mandamento no ato do homicídio. Jesus, porém, deixa claro que o espírito da lei se liga não apenas ao ato, mas também à motivação, o que está no coração, os desejos que estão no coração. O insulto proferido aqui, traduzido em algumas versões por raca, na nossa versão é tolo, tem origem aramaica e significa eu cuspo em você. Um escritor e pastor já falecido, William Barclay, acrescenta que chamar alguém de raca era o mesmo que chamá-lo de estúpido, de idiota, de imprestável. O homem que é escravo da sua ira e se dirige ao próximo com palavras de desprezo, destruindo seu bom nome, pode nunca ter assassinado alguém, mas em seu coração é um assassino. No finalzinho do versículo 22, nós vemos o termo inferno de fogo. Essa expressão advém de uma ravina ao sul de Jerusalém, nos dias de Jesus, chamada Vale de Inom, onde se atirava o lixo na cidade e onde o fogo não se apagava antes. Era o lugar no qual os cananeus queimavam seus filhos em sacrifício a Moloque. Isso está em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 7. Nos versículos 23 e 24, que diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante ao altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a sua oferta. A lei percrusta não apenas as ações exteriores, mas também as motivações interiores. Deus julga o fórum íntimo. Daremos conta a Deus não apenas de nossos atos, mas também de nossas palavras e intenções. Jesus ilustra sua correta interpretação da lei com 2 exemplos. Um da vida religiosa e o outro da vida comercial. A oferta agradável a Deus precisa vir de alguém que tenha o coração livre de ofensas e mágoas. Reconciliar-se com os desafetos deve preceder a oferta
no altar. Primeiro, Deus aceita a vida do adorador e depois a sua oferta. Spurgeon diz que a regra aqui é primeiro as pazes com os homens e depois a aceitação de Deus. Nos versículos 25 e 26, que diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. De igual modo, Jesus mostra que uma demanda judicial por causa de uma dívida deve ser resolvida antes que seja levada ao tribunal. Tanto o perdão quanto a reparação precisam ser feitas com pressa, a fim de que tenhamos paz com Deus e com o próximo. A pessoa que se recusa a perdoar seu irmão está destruindo a mesma ponte sobre a qual precisa andar. Fechando então esse estudo, nós levantamos aqui algumas perguntas. Primeiro, por que não devemos matar? Quais as implicações desse mandamento? Por que é tão importante entender este mandamento? Quando começa o homicídio no coração de alguém? Por que a ira prende as pessoas? O que se deve fazer com respeito a relacionamento e oferta? E o que o perdão produz na vida de uma pessoa? Nós temos um versículo aqui para que nós pudéssemos memorizar. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida, o seu grupo pequeno e até o próximo estudo.